E aí, pessoal do Fox Sports Rádio, Ricardo de São Paulo, tudo bem? Perguntinha pro Mano. Palmeiras já perdeu a Copa do Brasil, já perdeu o Paulista, já perdeu o Libertadores, já perdeu o Campeonato Brasileiro. Será que vale a pena também perder o Felipe Melo? Não vale a pena reintegrar ele, pelo menos salvar alguma coisa esse ano? Valeu! Boa tarde pra você. Oh, o retorno. Boa tarde pra você! Boa tarde pra você! Boa tarde pra você. Muito obrigado pela audiência. Com relação ao Felipe Melo, ouvi de pessoas de dentro do Palmeiras que não seria o ideal o retorno dele, Pascoal. Tem pessoas que falaram mal do Felipe Melo. Eu não concordo. Mas quem falou jogador? Não. Pessoas ali do backstage. Eu não concordo. Eu acho que se o Cuca for inteligente, ele senta com a diretoria do Palmeiras, ele senta com o Felipe Melo, aparam arestas ali, coloca uma vaidade numa gaveta e coloca o cara em campo, coloca o cara pra jogar. O Felipe Melo, ele não é pior do que os que lá estão. Eu acho o Felipe Melo melhor do que o Thiago Santos, eu acho o Felipe Melo melhor do que o Tietê, ele pode jogar de primeiro ou de segundo volante. Eu acho que o Felipe Melo, ele é um cara que dentro do time do Palmeiras, ele pode acrescentar em termos de qualidade. Se o Cuca não gosta dele, se der o dedinho, ficou de mal, Cuca, engole seco. Engole seco, tem que engolir esse sapo. É difícil. Tem que engolir esse sapo, mas tem que engolir, ô Silva. Porque, ó, o Cuca, ele tá abaixo do Palmeiras, o Felipe Melo tá abaixo do Palmeiras, o Gagliotti tá abaixo do Palmeiras, tem que sempre sobressair a agremiação, a instituição. Então, todos eles estão abaixo do Palmeiras, engulam esse sapo e põe o cara em campo. Se o cara tem qualidade, ele tem que jogar. Se fosse um Pereba, eu concordaria em afastar o cara. Mas hoje o Palmeiras depende de um cara igual o Felipe Melo. Precisa ter aquele cara dentro de campo que contamine os jogadores ali com brilho. O Palmeiras pode precisar do Felipe Melo. Não, mas depende também, não tem Pascoal. dependência. Depende. No Palmeiras Na situação que o Palmeiras se encontra, precisa de um cara com o perfil do Felipe Melo. Hoje o Palmeiras não tem dependência de ninguém, nem do Dudu, que o Dudu tá machucado e não pode jogar. E o Dudu foi o melhor jogador do Palmeiras e pra mim é um dos melhores jogadores do Palmeiras. Nem é dependente do William, que tem sido o melhor atacante do time do Palmeiras. Eu acho que dependente não. Eu acho que o Palmeiras pode precisar e deve precisar do Felipe Melo para a conquista. Mas se pode e deve precisar do cara, é dependente. Não, não é dependente. Ou ele não? pode ajudar o Palmeiras em muitas situações. Por exemplo, se eu moro a 50 quilômetros do meu carro. Ó, viu? Fundamental no esquema, se eu moro a 50 quilômetros do meu trabalho, eu tenho um carro. Eu sou dependente do meu carro. Eu tenho pernas, eu posso andar, Pascoal? Posso, mas eu não vou andar 50 quilômetros. Você tem hoje. Você vai comparar com o carro de novo. Você viu o que ele falou? Falar de carro, você viu o que o Pascoal acabou de falar? Eu falei que estava aqui com o Pascoal na sexta, passaram pro Mano hoje. Eu disse o seguinte, eu falei, o Palmeiras hoje é dependente do Felipe Melo. Aí ele falou, ele não é dependente do Felipe Melo. Ele pode precisar do Felipe Melo e vai precisar do Felipe Melo. Ou seja, é dependente. Não é dependente. O termo dependente, mano, eu acho que é meio forte. Não é forte, precisa do jogador. Precisa sim. Precisa, porque, é uma necessidade. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Precisar não é eu vou passar uma visão de dentro. Você depende do seu remédio de pressão alta. Não tem esse negócio. Não tomo remédio nenhum. Vou falar um negócio pra você. Falou saudável. Nossa senhora. Que Hércules. Aqui é sangue de calabresa. Aqui não é conversa pra poder dormir. Aqui é calabresa. Aqui só explicar pra vocês o seguinte, ó. Dentro do elenco do Palmeiras, seria ótimo, porque o Felipe Melo tem um bom relacionamento com os jogadores do Palmeiras. Os caras ficariam muito felizes com a volta do Felipe Melo. Ele conta piada bem. Isso é uma ele joga truco. Ele que manda os vídeos no WhatsApp. É um cara legal. O cara legal, todo mundo gosta dele. Todo mundo gosta mesmo. Até o Roger Guedes que ele mandou enrolar. Mas e o professor? Virar múmia. Aí é o seguinte, o Mano tem uma visão correta do fato. E isso será feito. O presidente do Palmeiras tem trabalhado bem nesse caso. Ele não trabalhou bem na antecipação do fato. Quando o fato estava por acontecer, o afastamento do Felipe, não houve um trabalho devido de quem administra o futebol do Palmeiras, em última análise, o dirigente da área de futebol, certo? Quem é? E o presidente do Palmeiras o Alexandre Matos e o presidente do Palmeiras não trabalharam bem. Porque aquela reunião no auditório não deveria ter sido feita. Aquela reunião tinha que ter sido feita se o problema estava localizado com quem estava naquele instante com o problema localizado. Então tinha que sentar o Cuca, o treinador, o presidente Alexandre Matos, certo? O jogador, e eles definirem aquilo. Mas é o que eles vão fazer naquela agora. Altura, o Felipe Melo já não tinha falado. O Felipe Melo já tinha falado público, que tinha falado no vestiário. Então, aí que tinha falado que tinha falado no vestiário. E aí foi para a reunião e deu aquele boletim de ocorrência. Foi um erro. Aquilo é erro. Erro de análise, erro de comportamento de dirigente, sabendo o que está acontecendo. Tem que entender onde é o foco e trabalhar no foco. Ponto. Isso é ensinado. Isso é ensinado para quem faz curso de administração esportiva. Trabalhar no foco. E não foi feito. Aqui é o seguinte,
Agora, o presidente do Palmeiras, por ser um cara que tem uma visão legal das coisas e é um conciliador, ele está amarrando as coisas para a volta do Felipe Melo. Isso é trabalho do presidente do Palmeiras e ele tem que fazer isso por ser presidente do Palmeiras. Mas vai o Palmeiras, deixar o técnico meio chateado. Vou dizer um negócio para você. Eu já ouvi dirigente do Palmeiras, e eles já me disseram isso, e eu contestei. Já teve gente do Palmeiras que falou para mim assim, Pascoal, Felipe Melo não custou nada. Eu falei, pera um pouquinho, você quer que eu diga para você quanto é que custou o Felipe Melo? Aí vocês vão entender quanto é que custou o Felipe Melo. O Felipe Melo custou para sair da Inter de Milão, o Felipe Melo custou para pegar luva, o Felipe Melo mas não custou nada pro Palmeiras, o dinheiro é da Crefisa aí, da moça, da dona Leila. Flávio, eu discuto isso toda hora com você. Não, eu vou repetir, você tem que dizer, o bom... Tá muito aéreo. O bom funcionário, Teu problema é que você anda muito instável. O bom administrador zela pelo dinheiro que é investido. Claro. Isso é o bom administrador. Eu não vou discutir isso é outra coisa. Eu não vou discutir administração esportiva porque eu não quero ensinar nada para ninguém, porque o que eu aprendi fica para mim. Então eu guardo para mim. Você podia dividir o seu conhecimento. Então, boa, Benjamin, obrigado, Benjamin. Acontece o seguinte, eu, se fosse dirigente do Palmeiras, se falar, Pascoal, você gastou 123 milhões de reais e não conseguiu fazer um time jogar a Libertadores da América, eu, se fosse dirigente do Palmeiras, eu pediria desculpa para a torcida do Palmeiras. O mínimo que eu podia fazer é pedir desculpa para a torcida do Palmeiras. O mínimo que eu podia fazer. Por quê? Porque não virou, não deu certo. Eu não tem que pedir desculpa de nada. Os caras, desculpa você faz. Os sonhos foram frustrados da torcida. Desculpa, é o que eu penso. Não, mas tá errado, você não pode pensar isso. Não, é só o que eu penso. Você pode pensar diferente do que eu penso. É a liberdade de cada um pensar. Desculpa, o cara não errou de propósito. Não. Os caras tentaram acertar. Vou repetir. O Alexandre Matos, ele não fez nenhuma contratação pensando que não ia dar certo. Todas ele pensou que ia dar certo. Todas ele vislumbrou um time que fosse campeão. Só que houve uma mudança de percurso e o treinador que saiu tinha um panorama de jogo e o treinador que entrou tem completamente diferente. Um panorama completamente diferente. E aí é que as coisas se perderam no Palmeiras. Na minha interpretação, na minha visão. Você acha que foi errado, então, dispensar o Eduardo Batista? Contratar o Eduardo Batista. Isso também acho. Na minha visão. O erro foi, se você tinha uma visão de jogo, um panorama de jogo, só que a saída do Cuca, a permanência do Cuca na última temporada, sendo campeão brasileiro, gerou um impacto muito grande. Pascoal, e ele queria minimizar o impacto. Eu entendo também o que fez o Alexandre. O futebol, por mais que hoje em dia tá cheio aí de... Parece que futebol, hoje quem fala de futebol são cientistas, as pessoas que trabalham na NASA. Deu certo, tá legal, deu certo, funcionou. Professores de mecatrônica, enfim, sabe, coisas assim. Futebol é a coisa mais simples do mundo. Ganhou tudo. Qual time que é que o Fabinho falou aqui, que tem um gerente científico? Ganhou. O gerente científico. Gerente científico do O São Paulo tem um gerente científico também. Também tem esse cara. Que era o gerente científico do Palmeiras. O que eu tô querendo te falar é o seguinte, as explicações hoje pro futebol... Cara, futebol é a coisa mais simples do planeta, velho. Ganhou legal, perdeu, tão horror. É isso, cara, entendeu? Eu também acho, eu não teria trazido o Eduardo Batista. Mas se o Eduardo Batista dá certo, a gente tinha que falar, tá vendo? A diretoria do Palmeiras acertou. Eu falei que o Carille ia ser um tiro na água. O Carille tá aí, entendeu? Então aí depois vem o pessoal com essas teorias, essas teses. Agora futebol, parece que o cara tem que estar fazer MBA em Harvard pra falar de futebol. É isso, cara. Perdeu, acabou. Não tem, trouxe A, B, C. Mas se a gente definir isso assim, né, Benja? Aí não vai ter discussão. Então não tem que discutir outra coisa mesmo. A gente fica arrumando teorias, teses, e palavras difíceis. Não ganhou, porra. Deu errado. Acabou com você agora. Deu errado. Acabou porque ele falou que olha você... Aqui, eu não uso olha tese. aqui. Falou que no seu curso... Mas você precisa dar alternativas do porquê deu errado. Olha aqui. Não é tão simples e conformista assim, deu errado, beleza. Vou repetir o Corinthians do ano passado. Trouxe Guilherme, ninguém criticou. Trouxe Marlone, ninguém criticou. Giovanni Augusto, o Atlético liberou o Giovanni Augusto. Trouxe o Marquinhos Gabriel, não tava nem jogando na Atlético. O Daniel Nepomuceno fez o Boa Noite Fox 2 semanas antes do Giovanni Augusto e o Corinthians falou, olha, nós não queremos vender o Giovanni Augusto, só vai sair se realmente ele quiser. Saiu porque ele quis, mas ninguém criticou. Aí vai o Marquinhos Gabriel, Marquinhos Gabriel no Santos, que jogadoraço. Chegou no Corinthians, nenhum deu certo. Mano. Diretor do Corinthians é uma porcaria.
Tá vendo? Precisa mandar embora. Aí teve impeachment. Precisa estar embora, precisa ter impeachment. Porque olha quem contrata, na época. Não. Palmeiras Mas vai falar contratou. do Corinthians A agora, diretoria do Palmeiras contratou o Borja, todo mundo aplaudiu. Bom. A diretoria Guerra, do Palmeiras bom. trouxe o Guerra, todo mundo aplaudiu. Bom. A diretoria do William, Palmeiras bom. tentou se redimir do erro, assim como o Corinthians, quando trouxe Cristóvão e Oswaldo, que não deu certo, ela tentou se redimir de um erro, acertou. Aí foi lá, o Eduardo Batista, todo mundo queria o Cuca, trouxe o Cuca, que todo mundo queria, não deu certo. Aí foi lá o William Bigode. Gente, o Palmeiras montou um Michel timaço. Bastos, Felipe Melo. Enfim, todo mundo aí, o Palmeiras montou um timaço. Não virou, ponto. Não deu certo. Por isso que a patrocinadora do Palmeiras disse que não vai cansar Não deu certo, enquanto o time... pontualmente. Vou repetir. Esse ano não deu Vou certo. repetir. O ano passado, o sonho do Palmeiras, o presidente que saiu do Palmeiras, Paulo Nobre, era levar o time para a decisão do Mundial de Clubes. Esse era o sonho dele. Entregar o time no Mundial de Clubes. Ele errou o planejamento? Não, eu estou dizendo qual é o sonho Então, dele. e ele errou o planejamento? O planejamento não funcionou. Mas isso aí é Quem sonho fez? de qualquer presidente. O presidente, não, e eles não economizaram para chegar lá. Se todo O mundo presi- se planejar na Isso. vida, conseguir fazer tudo, a mundo será empresa patrocinadora do Palmeiras, a empresa patrocinadora do Palmeiras voltou esse ano dizendo assim, vamos montar um time ainda melhor para chegar no Mundial de Clubes. Perfeito? Não conseguiu. Perfeito? Não conseguiu. Bandeira de Mel também sonhou isso ano passado. Também sonhou. E esse ano sonhou também. Só para dizer o seguinte. O Bandeira de Melo. Só para dizer o seguinte. A dona da... Todo mundo tem o mesmo objetivo. A patrocinadora do Palmeiras, as duas empresas patrocinadoras do Palmeiras, dizem que não vão economizar para o Palmeiras ser novamente campeão do mundo. Isso foi a declaração de ontem da festa de 103 anos do Palmeiras. Aliás, parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, Pascoal. E mais um aniversário. Só dizer o seguinte, serão gastos mais 100 e tantos milhões para montar o time. A minha visão... Vai gastar mais 100 e pouco? não vai importar, não diz que tem limite. Ó, isso aqui é o que Gasta a quanto Leila, né, que é a dona da Crefisa, ela falou ontem na festa. Eu vou ficar no Palmeiras porque tenho absoluta certeza de que seremos campeões mundiais. Eu quero comemorar o bicampeonato mundial do Palmeiras com as minhas marcas estampadas no uniforme. Eu não saio enquanto não for campeão mundial. E se demorar um pouco, não tem problema. A gente fica e acredito nisso a curto prazo. É o meu desejo, Leila Pereira, presidente da É o que eu Crefisa. estou acabando de dizer. Ela não vai O Palmeiras economizar... acaba de conseguir um patrocínio eterno, é isso? Não, Para senhor. toda a eternidade. O sonho dela é levar Vai esperar o time até ser campeão ao mundial. de Bi clubes ainda. e ser campeão mundial. Bicampeão. Bi por Tá quê? bom, eu não vou discutir. Aí vai cair de novo uma discussão. Para vocês não Bom, mesmo que seja- não é tá bom. campeão de Ô, Pascoal, sabe o que eu acho um pra mim, absurdo? tudo bem, Patrocínio eu não vou eterno, discutir. Pascoal. Não vai O torcedor do economizar. Palmeiras hoje tem que Permita-me, comemorar. Flávio, permita-me. Não vai economizar. Vitalício. O Palmeiras não vai economizar, o Flamengo não Vai está ser campeão do economizando, mundo. o Corinthians vai estar na Libertadores, não vai economizar. Vai. Eu tô cansado de ver time brasileiro, caindo para Barcelona de Guayaquil, caindo para Guarani do Paraguai, caindo para São Lourenço, perdendo de Universidade Católica. Jorge como aconteceu o Flamengo. Wilstermann. Com esses times aí, Jorge Wilstermann, esses times têm 10% Se tanto. de investimento, se tanto, em relação aos clubes brasileiros. É isso que eu tô cansado. Porque sabem fazer futebol melhor que os times brasileiros. Mas sabe fazer Tem futebol, trabalhos que o mais brasileiro é um sérios. pecador de pipoca. Na Porque hora o nego do vamos acha que ver, aqui no Brasil pode é só ser ter o dinheiro, valor. entendeu? Na hora do vamos ver é o que tá acontecendo. Eu tenho todo ano. certeza. A gente vê time brasileiro caindo pra esse time. Silva Júnior, coragem não se compra. Time brasileiro e Libertadores, tem pressão de torcida, brasileiro jogando dentro de campo ali, o cara pipoca pra estrangeiro. Ô, mano, Lógico Por que, que que o é. São Paulo ganhou 3? Ganhou, porque o São Paulo teve personalidade. Por que, que o de bola. Corinthians ganhou? Por que, que o Flamengo ganhou? Por que, aquele que o time- Grêmio ganhou? aquele Por time- que, que o Cruzeiro Esse- ganhou? Pera um pouquinho, Por que o Palmeiras ganhou? Tá falando, veja, assim, do recente, dos últimos acontecimentos. Complicado, você pega um time Era com pra ser investimento do brasileiro. Palmeiras, pega Cara, nos- não, sério, Barcelona mano. de Guayaquil. O Mano tem razão num negócio. Dos últimos anos, a partir do momento que a economia brasileira ela se recuperou e os times brasileiros passaram a ter investimentos muito, mas muito maiores do que os times da América do Sul, dos Inclusive vizinhos. contratando as estrelas dos outros. Exatamente. Os times brasileiros deveriam chegar à final de Libertadores Todos todos os os anos. Isso, por exemplo, na Europa acontece. Sim. Na Europa acontece. Você pode falar, o Real Madrid não ganhou, o Barcelona não ganhou. Mas chega todo ano na Se final. o Barcelona e o Real Madrid não chegassem um à final dos da dois, Champions, é crise. exatamente, um dos dois chega ali, sempre. Então o time brasileiro era para chegar em final de Libertadores todos os anos, de 2002 para cá. Vamos ver o PSG é agora, uma dinheiro, vergonha. com bala na agulha, se chega lá. Eu ganhar acho, nada, eu vai ganhar acho só com o campeonato o Mano francês, tem vai razão. levar. O desempenho dos times brasileiros em Libertadores, para mim, eu acho patético diante do investimento, da capacidade de investimento que eles têm, né? E o calção sai gastar muito sujo. mais também, além de tudo isso.
Não, sai sujo. Vai jogar lá em Montevidéu, os caras tremem até... O cara vai jogar, vai se sujar a bola. Ó, só numa coisinha, só queria recuperar um fato histórico. Porque se faz mal o futebol no Brasil. Histórico. O São Paulo foi campeão da Libertadores com o Tele Santana 2 vezes. Pra quem não sabe, o Tele falava, esse campeonato aí, eu não quero disputar. Vocês não... Bom, eu posso dizer por mim, porque eu via o Tele falar isso. Esse campeonato aí eu não quero disputar. Aí o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouveia, dizia aí, o Tele... na época era o... 90 é louco? Pimenta. Tele, tem que jogar Libertadores, tem que jogar sério, tem que jogar Libertadores, tem que jogar sério. E aí, o São Paulo... Porque o Tele não podia ver, ele achava que era um campeonato de pontapé, que não levava a lugar nenhum e que o time dele ia sofrer. O Tele não gostava disso. Foi convencido pelo presidente do São Paulo para jogar Libertadores sério. Foi lá e ganhou a Libertadores. Quero falar depois. Foi lá e ganhou a Libertadores. E eu estava nas duas conquistas da Libertadores do São Paulo. Vamos ouvir, ontem teve a festa de 103 anos do Palmeiras, festança, né? Num lugar bacana lá em São Paulo, lotado de gente. E o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, falou ontem, vamos ouvir. O presidente perguntaram de tudo, perguntaram do Felipe Melo, perguntaram do Felipe Melo, perguntaram do Felipe Melo, perguntaram do Felipe Melo. E a última pergunta foi sobre quem? Felipe Melo. É isso aí, mas vamos ouvir o Gagliotti. A posição do atleta oficial, ele não veio a público ainda, mas nós temos certeza que o Felipe quer jogar no Palmeiras, temos certeza absoluta que ele quer voltar a vestir a camisa. Ele, em pouco tempo de clube, ele criou uma empatia com essa torcida e a vontade dele é voltar a vestir a camisa do Palmeiras sem dúvida nenhuma. É um grande jogador, nós contratamos exatamente por isso. Então, tem um currículo invejável, um jogador que disputou a Copa do Mundo, passou boa parte da sua carreira na Europa. Então, nós contratamos o Felipe Melo exatamente por isso, para agregar valor a esse grupo. Vamos dar tempo ao tempo, o departamento jurídico de futebol estão tratando, vamos tomar todos os cuidados de forma responsável, não é? Vamos aguardar. O Felipe pediu para nós, oficialmente 3 dias e o Palmeiras cedeu esses 3 dias, uma vez que ele não estava envolvido no jogo clássico contra o São Paulo. Então nós não vamos agora crucificar o Felipe de uma ação que nós participamos. Ele foi liberado oficialmente 3 dias, ele está treinando aonde ele está agora e em breve nós teremos notícias sobre o Felipe Melo. Agora, ele pediu a liberação oficial. Não chegou proposta para nós. Tá aí o Maurício Gagliotti ontem, ele falou, vocês viram, todos os temas eram Felipe Melo e Felipe Melo. O discurso já mudou, o discurso do Cuca, o discurso da diretoria do Palmeiras. Repito, o que eu acho que irá acontecer semana que vem. A janela fecha na quinta-feira para a Europa, dia 31. Não acredito que o Felipe Melo volte para a Europa agora. E semana que vem ele será reintegrado ao Palmeiras. Vai jogar? Não sei. Aí quem escala é o Cuca. Agora, que ele deve ser reintegrado, que vai treinar com o elenco, com todo mundo, isso eu apostaria, eu tenho quase 99%, não tenho 100%, porque não é informação, é um sabendo, ouvindo a declaração do Cuca depois do jogo, de que ele perdoou o Felipe Melo e que o Felipe Melo conversou com ele, pediu desculpas do que disse e o Cuca o perdoou, eu acho que ali pra mim... mas por que o Cuca... Ele só uma fez pergunta. Isso porque ele tomou 3 pancadas. Pera aí, só uma pergunta. Por que quando o Felipe Melo pediu desculpa na frente de todo mundo, então o Cuca não perdoou e a história tinha acabado ali? Por que esperou 2 semanas? Eu posso falar, vaidade. Eu posso falar uma coisinha? Vaidade. Pronto, o Fazcani responde. Você tá aí. Poxa, eu tô tentando falar um pouquinho, posso? Por gentileza? Tá magoado com você. Não, foi pra você. Programa, foi pra você. Muito obrigado, João. Vaidade. O Cuca não perdoou o Felipe Melo naquela ocasião de reintegrá-lo por vaidade. Pela convicção que ele tinha de que, tirando, entre aspas, a tal laranja podre, porque se você afasta um cara que te xinga, te chama de traíra, do áudio, como ele falou que foi muito mal, e naquela ocasião ele achou que ganharia o grupo, ele não ganhou o grupo com aquilo, muito pelo contrário. O Palmeiras não rendeu, os jogadores sentiram a falta do Felipe e o Palmeiras degringolou nos 2 maiores projetos de 2017. No caso, uma sequência boa no Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil, em especial, claro,
a Copa Libertadores da América. Então, a vaidade da derrota agora, no caso, a vergonha de tudo que passou, fez o Cuca trazer o Felipe e entender que aquela atitude dele não deu absolutamente em nada. Muito pelo contrário, só jogou mais gasolina no incêndio que estava acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então você acha que se voltar o Felipe Melo, o Cuca sai? Não é que Cuca sai, ele errou em afastá-lo. A atitude dele foi muito mal, tão mal como a atitude do áudio do Felipe Melo. Só que a atitude do áudio do Felipe Melo foi depois do afastamento. Não é que foi o estopim para o afastamento. O Felipe já estava fora naquela ocasião. E ficou feio pra ele, porque ele tinha um monte de proposta, nenhuma apareceu, né? Não, ficou feio para todo mundo. Tanto para o Felipe com o áudio, mas ficou feio para o Cuca, ficou feio para o presidente, que naquela ocasião, o senhor Maurício Gagliotti, já tinha esse desejo da volta do Felipe, que o Maurício garantiu. Por mim, como ele foi perguntado, e para o Maurício Gagliotti, o caso Felipe Melo. Eu contratei o Felipe Melo. Logo, entenda-se que ele quer o Felipe Melo. O Alexandre Matos quer, ou sempre quis, o Felipe Melo. Então, numa reunião, Alexandre Matos, Maurício Gagliotti e Cuca são 2 contra 1. Como é que 2 na hierarquia maior que o Cuca não tem peso em relação à opinião do técnico? Ah, mas eu não quero. O senhor vai querer e vai trabalhar. Seja profissional. Desculpas, já que elas foram, entre aspas, aceitas, como naquela ocasião o Cuca aceitou, mas depois não quis o cara, então pra mim é uma desculpa fake, né? Ou então é uma aceitação fake daquela desculpa. Se você, entre aspas, entende que o cara se desculpou com você, põe para trabalhar, porque fundamentalmente ele era uma peça e sempre foi importante para o time do Palmeiras, sim senhor. E aí eu tô com o Mano naquela. É um jogador que taticamente seria importante em qualquer sistema que o Cuca montaria. O problema é que o sistema Cuca está errado dentro da característica do elenco no Palmeiras. É um time que joga exposto, é um time que não tem saída de bola. No próprio domingo contra o São Paulo fez 4 gols, mas passou boa parte do jogo chutando bola de um lado para o outro para a área, invertendo bola levantada na área. E o Daverson, que era o centroavante, não pegou na bola, porque o time não tem mecânica de saída. O Moisés joga sozinho no meio de campo. O que adianta jogar o Moisés e o Guerra se o Guerra fica jogando aberto pela direita e ele não consegue jogar na forma central? Então, a estrutura de time do Cuca nunca facilitou o trabalho do Felipe Melo. E agora, depois que ele viu que nada deu certo, ele tá tentando reintegrar o Felipe para ver se apazigua um pouco a situação. Só que, para mim, faltou atitude hierárquica da presidência do Palmeiras, que se quis e sempre bateu na tecla do jogador, que tivesse feito prevalecer o desejo e, claro, resolvido a situação. Eu também acho, cara. O Palmeiras, pelo investimento que ele fez em algumas peças, o Cuca ele não pode descartar como se fosse uma camisa velha. Felipe Melo, Borja. O futebol envolve muito dinheiro, cara. Por mais que o treinador ele tenha que ter autonomia para trabalhar, eu acho que tem que ter, mas em determinado momento o presidente também precisa descer, Pascoal, dar aquela conversada com o cara. Falar aquele papinho lá no pé do ouvido e falar... Eu falei aqui que às vezes o presidente tem que botar a mão no ombro dos caras, os caras se sentiam presos da mão. Aí os caras falam, não, isso não funciona no futebol. Tem que fazer, funciona. Claro que funciona, cara. O presidente tem que ir no treino, que o cara vê que ele tá no treino, e pegar botar a mão no ombro, os caras falam, pô, o cara tá aí, ó. E ele falou comigo. E tem que ir, Pascoal, tem que ir naquele treino, que geralmente é na terça-feira, porque na segunda é folga de jogador, e o jogador gosta de ir pra balada, ficar até mais tarde, vai no treino de terça. Das 7 da manhã. Olhar no olho de cada um, né? Falar pertinho. Lógico, pra sentir o bafo de cana. Quem tiver com bafo de cana, eu quero ver. Vocês sabem quem resolveu muita coisa no ano passado do Palmeiras? E aí o Pascoal sabe, todo mundo sabe. O Paulo Nobre. O Paulo Nobre, mesmo frente a frente nas câmeras sendo um cara polido e educado, mas lá atrás era um cara que tinha essa mão. Em discussões de vestiário, o caso do Barrios, porque o Cuca afastou o Barrios no ano passado. O Paulo falou, custa caro e vai jogar. Custa caro e vai permanecer. Foi embora. Né? Depois da saída do Paulo. Né? Mas o Gagliotti, ele tem, tá bem claro que o Rafael Marques, a mesma coisa, naquela briga no vestiário. O Cuca queria tirar o Rafael, contratei, pagamos um valor significativo, vai ficar. Ou seja, a mão que o Pascoal diz do presidente é a decisão hierárquica maior. Que o Maurício deveria ter chegado com um peso firme e falar, Cuca, vai jogar. Eu contratei, eu quero, é importante pro time, arruma, se vira, te contratei pagando caro também, pra você arranjar um lugar pra esse cara no time também, porque tem qualidade. Não é que o presidente escala o time, mas a influência do presidente, a visão de futebol que ele tem, porque acredito que seja competente, senão não estaria no cargo que hoje exerce, tem que ter também um mínimo de respeito por parte do próprio treinador. Peraí, se meu chefe lá em cima enxerga uma coisa... Eu acho que eu tenho que também tentar dar uma chance e mudar um pouquinho o meu conceito. Porque a teimosia do Sr. Cuca tirou o Palmeiras da briga do título brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores.
Você joga tudo nas costas do Cuca? Também, grande parte nas costas do Cuca. Grande parte, não tudo. Tudo é, obviamente, um equívoco. Aí eu acho um certo exagero jogar tudo na conta do Cuca. Não joguei tudo. Grande parte. A montagem do time é do Cuca. E o time jogou mal. Ele tinha elenco. A presidência, no caso o Felipe Melo, foi mal. A diretoria na contratação de outras peças pontuais também. O time carece ainda de outros jogadores. Mas a montagem de um elenco que é suficientemente forte para fazer um time melhor, aí é parte do treinador. E em relação ao que tinha o Eduardo Batista, o Cuca piorou o Palmeiras. Eu tô achando você hoje muito ausente. É que eu não sei. O que você não sabe? Eu acho que a gente já discutiu bastante o Felipe Melo ontem. Não, ele falando agora em relação ao Cuca. Eu tenho a sensação de que o Cuca foi um erro voltar ele pro Palmeiras, porque o ano passado ele já tinha dado mostras da sua instabilidade e de como a chegada dele iria causar problemas novamente, como estão sendo causados, né? Eu acho que a contratação do Felipe Melo desde o começo eu falava, é uma bomba relógio. E vocês aqui, não, ele não é tudo isso, imagina, ele é bacana, ele não é violento, ele não é isso aqui. É encrenqueiro. Agora, eu acho um bom jogador. Ele não foi violento, com exceção ao sofrimento no Uruguai, exceção, ele não foi violento, com exceção a primeira frase que ele falou quando ele chegou ao Palmeiras. Mas depois não dá pra te entender, Flavinho. Não. Tudo bem que ele pode ter sido infeliz na colocação, que ele falou que teria que dar tapa até na cara. Mano, eu não tenho dúvida que aquela frase foi o que gerou. Imagina, o quê? A confusão lá em Montevidéu. Flavinho, o uruguaio, ele não precisa de um motivo pra querer sair na mão. Aí deram um motivo, já eu estou pensando. Exato, deram um motivo. E depois, e não é só isso. O uruguaio não sabe perder, assim como o argentino também. Mano, mas eu não acho que a confusão em si tenha sido um problema. O problema é que a confusão em si resultou em quê? Uma suspensão do jogador por quantos jogos? Agora é 12 jogos. Ele vinha bem no time, inclusive. Ele vinha bem. Eu acho que o Felipe Melo é completamente instável, gente. Pois é. Não adianta tapar o sol então, com a peneira. eu continuo achando. Ele pode ser jogador com nível de seleção brasileira. Ele pode ser um baita de um volante. Claro, porque tem aí muita depois... qualidade com a bola nos pés. Mas ele é completamente instável. Fio desencapado. Pega os lances dele aí na camisa do Palmeiras. O Edmundo passou a vida inteira sendo instável e incontestável. Só que o Edmundo era o Edmundo. Um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Ele te deixou sem argumento. Não, mas o Edmundo... Você vai comparar o Edmundo com o Felipe Melo. Não tô comparando. Eu acho que são duas coisas diferentes. completamente depois outra coisa. O cara do Botafogo de Ribeirão Preto foi lá, tripudiando. Além disso. Precisa ir. E aí, mas assim, isso tudo, calma, isso tudo à parte. Isso tudo à parte. Completamente diferente. Aí ele chega no vestiário, na frente do técnico, e diz: com esse técnico nós não vamos a lugar nenhum. E depois no dia seguinte, ele a ser afastado, ele grava um áudio que ele sabe que vai. Ele fez com que aqui esse áudio se tornasse público, dizendo que ia rachar o cara no meio, o técnico xinga o cara e tal. Se vocês acham esse tipo de comportamento, eu como jornalista, eu gosto, eu não tô nem aí com a crise, isso não é um julgamento do caráter do cara. Eu acho isso legal porque isso gera notícia. Eu gosto mais de notícia do que de futebol, como me diz um outro colega, um outro amigo. Gera notícia, gera confusão e tal, e a gente tem do que falar, né? Agora, se eu sou um presidente de clube, um diretor de futebol de clube, um cara começou num contrato. Primeiro porque eu não acho que seja excepcional, é bom jogador, mas não acho que esse cara é um cara que vai entrar no time e por causa dele meu time vai ser campeão. Não gasto dinheiro com um negócio desse, porque você sabe que vai trazer confusão. É bomba relógio. O Cuca, idem. O Cuca, depois de tudo que aconteceu no ano passado, e os caras estão lá dentro, eles sabem o que está acontecendo. Mas só brigou com A, com B, com C, com D, com não sei o que, resolveu sair antes de acabar o campeonato. Os clubes que ele passou, o Felipe Melo, qual clube você lembra que ele saiu porque brigou com alguém? Bom, Palmeiras. Antes. Felipe Melo tem, gente, eu não Felipe Melo tem 30 aí. Quantos anos tem o Felipe Melo? Eu aceito a minha ignorância a respeito do histórico dos jogadores de futebol. Não, mas eu aceito, mas apesar da minha ignorância, eu lembro de 2 ou 3 episódios envolvendo o Felipe Melo. A Copa do Mundo de 2010, na qual, no melhor jogo da seleção brasileira, ele pisa no jogador da Holanda e é expulso. Não estou botando a culpa, vamos parar com o mimimi. Você está botando a culpa dele na desclassificação? Não. Estou dizendo que esse cara foi expulso num jogo importante da seleção brasileira, no qual ele jogava bem, vinha bem no jogo, inclusive. Deu passo pro gol do e
espetou um carimbo na testa dele de encrenqueiro. Verdade ou não? Já tinha, devia ter alguma coisa depois. Depois, na Turquia, eu também lembro, não vou saber precisar o ano, nada, mas ele... Olha o lance que eu falei aí. Precisa isso? Parece um louco. Não precisa isso. Nenhum jogador faz isso, ô Facincani. Todos fazem, Fabinho. Desse jeito. Todo jogador faz e vibra. Tira a bola e na vibra. cara assim, não, Faz. Todo mundo faz. Que é isso, Facincani? Eu falei, Me fala uma coisa quando dessa. esse rapaz começou a jogar o campeonato... balé? Quando ele, não. Que é isso? Que todo mundo faz o negócio desse. Que Facincani. Os caras estão assistindo balé. Todo Futebol, mundo faz todo um jogo negócio tem desse. isso. A cada 5 minutos um vira não na cara tem. do outro, uma lupa, tire a bola. Você achar que um negócio desse não Para, lógico que tem. Não é possível. Quando começou... Claro que tem. Você tá Quando mexendo ele, no psicológico do adversário. quando ele mas chegou... tem. Funcionou pra caramba. Todo jogo tem. Foi campeão paulista, graças Pô, a time isso. uruguai, os caras fazem feijão no outro Não, ali, funcionou pô, pra muito bem. tentar desestabilizar o cara, fica brincando de feijão. Ô, Feijão, deixa eu Já falar. tomou feijão ou não? Ô, Feijão, deixa eu pelo falar um amor de negócio. Deus. Eu achei Tomar desde o feijão. começo, que Belisquinho o Felipe Melo, ele incorporou um personagem e ele passou a viver esse personagem. Então, qualquer lance que ele participa num jogo, ele pula faz pirata, isso. velho, não é? Eu acho, eu acho... É verdade. Tô falando um negócio sério, o Feijão. Pula pirata. Eu acho que ele incorporou um personagem e desnecessário. Que Outro dia no jogo do eu Palmeiras com o Fluminense, refuto ele foi tirar a todo. satisfação do Henrique Dourado também, porque comemorou o gol. Gente, mas você tá Ele no foi, futebol, cara. do futebol, ele foi arrumou confusão. para. Arrumou confusão com o preparador físico do Palmeiras. Foi ou não foi? Mas aí o Pascoal falou que... Então, mas gente, aqui em 3 minutos, em 3 minutos, gente. eu já lembrei da expulsão na Você Holanda. falou que ia falar 3 só. Entendeu? Da Turquia, que ele arrumou confusão com torcida. Pode falar? Gente, Então faz o seguinte, Galatasaray- então, Olha, a eu partir de não sou- agora, Não, se vocês acham... contratem 11 coroinhas e joguem mas futebol. isso é clichê, Pronto. Facincani. Os menininhos da igreja. Vamos Isso jogar os menininhos da igreja, os puritanos, ninguém bate ninguém. É proibido o palavrão. O Moisés não faz isso. O Fred não faz isso. O Fred? O Fred? O Prato não faz isso. O Robinho não faz isso. Como não? Olha como é que tá o Atlético Mineiro. É que a gente não vê. É por isso que eu tô quieto hoje. Eu tô um pouco com preguiça de entrar nessas... Não, mas deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisinha. Peraí, deixa eu só falar um negócio, meio rapidinho. Eu posso falar porque eu nunca defendo o Felipe Melo aqui. Ah, não. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês também. Aí eu começo a concordar um pouco e dói com o Facincani. Dói. Dói, porque eu detesto concordar com ele, que pra mim é ruim isso. Mas o que eu quero te falar é uma coisa. Futebol também precisa ter um pouco de marketing, precisa ter um pouco de um algo Gente, mais, como eu entendeu? disse, eu gosto mais de notícia do que de futebol. Eu sei, Então ele gera mais notícia. Agora, se eu sou gestor de um time, não contrato, entendeu? Porque eu sei que vai dar O confusão. que eu quero te falar é o seguinte. Ainda mais com dinheiro. Mas ele não é melhor que os caras que estão lá hoje? O que eu quero te falar é o seguinte, isso tudo também faz parte, cara, de um personagem, não um personagem, mas o Felipe Melo é isso, Sim, cara. mas aí não pode deixar o personagem tomar conta. Exato. Não, deixa eu exatamente. falar, Perfeito. deixa eu falar. O personagem virou maior do que o cara. Presta atenção, Entendeu? presta atenção, presta E eu atenção. tá falando um cara aqui que Presta atenção, gosta, deixa eu gosto do falar Felipe um Melo, negócio pra gosto. você. Acho que ele joga no Palmeiras mole. Pega os O ídolos. personagem ficou Pega maior. os ídolos. Todo ídolo é polêmico. Pega os Todo grandes ídolos da história do Corinthians, meu amigo. Todos. Pega o Marcelinho Carioca. Você não contrataria Pegue o os Marcelinho grandes Carioca, ídolos da história Pascoal? do Corinthians. Olha aqui, o Dr. Sócrates era um gênio, mas totalmente fora do convencional também. Bebia, fumava, tá certo? Falava. Ok? Tá lá. O Neto. Sempre foi aquela coisa do corintiano maloqueiro, sofredor, maloqueiro, pá. Arrumava confusão, a torcida. Era aquela coisa do amor e o ódio andando lado a lado. Casão, cheio de problema. Marcelinho Carioca também, sempre... É isso, cara. Não é todo cara Acho que todos eles Pera aí. foram maiores do que o Felipe Melo. Não, mas eu não estou não, mas não é comparando, comparar eu não o estou tamanho, comparando acho que isso. compara. Eu estou só falando assim, cada um tem um jeito de ser. Cara, às vezes eu acho chato pra caramba. Tem jogador que joga pra cacete, aí que vai dar uma entrevista. Parece que tá tomando chá com torrado. O cara não. O Neymar é um cara sem o sal, cara por exemplo, gera. é um gênio sem sal na entrevista. O Felipe Melo gera assunto. O Felipe Melo... se você fizer uma pesquisa com a torcida do Palmeiras, talvez hoje um pouco menos, porque aconteceu tudo isso. Aí o eu- torcedor do Palmeiras está triste porque o Palmeiras não ganhou nada. Mas Gente, o maior feito se do você Felipe Melo foi dar perguntar, um soco num cara. se você perguntar 2 meses atrás, não, deixa eu falar agora pra você, aquele soco lá, Mas foi o maior feito dele até agora no aquele Palmeiras. soco lá, É, aquele é, soco é, lá, vocês gostaram do soco? aquele soco Foi lá, legítima defesa. eu não Ali vou foi outra ser questão. hipócrita. Não, Eu, aquilo lá também, eu qualquer teria, um no lugar eu dele. teria feito a mesma coisa que ele fez. Aí eu É que o concordo Felipe Melo, plenamente. Benji, ele ficou rotulado por algumas entradas que ele deu em adversários e até agressões. Mas o Felipe Melo é muito bom jogador. Esse negócio de cobrar o jogador que tá no chão, isso aí faz parte do espetáculo. Eu É como vi- se fosse numa luta de boxe, o cara encarar o outro, pôr o dedo na cara.
Tem muito disso dentro de campo Eu sou- também. eu sou testemunha, você ganha, Mano. Tem você árbitro que ganha. não tem- aceita isso, mano. Mas Mano, aí que tá. ele- Não, não, Mano, ele eu fica- sou- ele fica- Mano, ele fica ó, exposto a levar um não cartão tem amarelo como, de não, novo. não Pergunta tem pra como. torcida do Galatasaray se Não eles tem querem o como Felipe Melo de um árbitro volta. amarelar Na um hora. jogador porque ele gritou Na com hora. o outro porque o outro tava no chão, porque ele comemorou um Mano, eu vi desarme. boa parte dos Para. jogos do Palmeiras esse ano. Aliás, grande parte dos jogos do Palmeiras esse ano, tá? Muita gente esperava que o Felipe Melo fosse o cara que defendesse, fizesse gol, fosse de cabeça, cobrasse escanteio, catasse no gol, como ele já pegou pênalti no Galatasaray, como se ele fizesse tudo dentro de campo. E, na verdade, o futebol do Felipe Melo sempre foi um futebol dentro de campo que prezou muito pela descrição técnica e tática. Eu acho um cara ele baita que pouco jogador. apareceu dentro de campo e justamente por isso que ele garantiu boas sequências na Europa e em outras equipes. Então, o Felipe Melo, daquilo que eu enxerguei de futebol no Palmeiras, em nenhum momento ele comprometeu, muito pelo contrário. Tudo bem. eu Saída acho de bola o seguinte, boa, Tá bom. bom Já passe, dessa descrição do virada cara, de tá bom, jogo, beleza. liderança Eu acho o dentro de Felipe campo. Melo, o Felipe Melo tem hoje um nome, mais porque ele é meio bobo do que porque é um grande jogador. Eu acho ele tolo, no que fala, no comportamento, no soco, no que faz com o Cuca, no que faz publicamente. Eu acho bobo, eu não sou obrigado a gostar do cara, Lógico que eu não. acho ele bobo. Não, tudo né? bem. Agora, isso à parte, acho um bom jogador, não acho que é um cara que se destaca, não vai ser o destaque de um time nenhum. E o apreço que ele tem das torcidas é muito maior pelo comportamento quase bélico dele em campo, né? Às vezes meio medieval, do que qualquer outra coisa. Mas eu não vi esse comportamento bélico em campo no ano. Ah, que não, vai parte ver do que jogo. história do Só cara. naquela Bicho. Não, como não é bélico? O cara Não, enfia a não, mão não. no outro. O cara chega no dia, no primeiro Não, dia, Flavinho. do primeiro dia de Palmeiras, vai enfiar a mão na cara Flavinho, não sei de quem. ele Aí só vai lá e teve, enfia a mão ele no só cara. teve esse Aí é histórico pós a suspenso. Copa do Mundo. Ah, para, Rotularam o cara por causa da Copa do Mundo e qualquer expulsão que ele dava vai era ver o violento. que, vai ver o perfil do eu cara. tenho algumas restrições a esse processo todo do Felipe sabe que ele Melo. teve poucos Pelo cartões na vida? Eu tenho Vermelhos? muitas restrições pelo mau encaminhamento dessa situação. Muitas restrições. Porém, o Cuca me parece convencido do caso. Me parece convencido que ele tem que voltar. Agora, não sei a versão do Felipe Melo, porque ainda ninguém conseguiu falar com o Felipe Melo para saber qual é o posicionamento. Ele gravou um vídeo, a gente já sabe qual é a versão dele. Ele falou que ia viajando. rachar o técnico no meio, foi isso que ele falou. Não. Felipe Melo tá no Depois, Ceará. agora, depois disso, tá depois, curtindo férias. depois da manifestação feita nesse último domingo pelo treinador. Eu tô vendo, ninguém ouviu ainda o Felipe Melo nisso. Se eu pudesse dar alguma orientação pro Felipe Melo, se eu pudesse, eu diria para ele assim: Felipe, joga futebol, não deixe o personagem Ele não tomar consegue. conta do atleta Ele não profissional. consegue, porque faz Você parte é muito bom da- jogador. faz parte da Você persona. é um cara que Não, vai... gente, você jogou, Flavinho, destoa dos outros dentro de campo pela sua Cara, o capacidade. Benja mesmo fala, o Felipe Melo, quando vai dar Não entrevista, deixe todo o mundo personagem... para. Todo não mundo deixe. para pra ouvir Depois por quê? do jogo Porque você ele fala... joga bem ou porque ele vai falar Eu notícia? tive Ele a joga bem porque ele vai oportunidade... falar M três Gente, pontinhos. É porque ele vai falar M três mas vou pontinhos. falar A um gente negócio para você. pra ver. Quantos Gente que jogadores fala nós meme, a ouvimos gente para pra depois do ouvir. jogo, muito interessantes, depois do jogo de futebol, mas que dentro de campo jogavam sem ser o personagem. Né? Vários, Muito. mas não é o caso muito. dele. Então, Se destaca ele tem muito que mais pelas desvincular. bobagens que fala do que pelo futebol Se que eu joga. pudesse passar uma mensagem pro Felipe, eu diria isso. Felipe, desvincula o jogador de futebol do Não personagem. saberá fazê-lo. Sabe sim. Não ele saberá. é inteligente o suficiente Não para saberá, fazer isso. porque Já jogou ele, marketing. o personagem Já dele jogou bem. hoje é o que constitui esse jogador. É o pacote completo. Se ele fosse esse jogador, jogasse o futebol que ele joga, sem fazer o que ele faz, sem falar o que ele faz, sem gravar o que ele grava. O depois, Flavinho, é o Gente, depois, é isso. dentro de Ele é campo, esse ele sendo pacote aí, Felipe ué. Melo, que a gente é capaz de ver. Ele jogou Felipe bem no Palmeiras esse ano. Claro, em algumas partidas, muito Jogou bem. Então, mas a questão é essa: se pegam pelo lado do soco, mas ninguém analisa os outros jogos. Eu vi outros jogos do O Felipe. lado do soco, Ele bonitão, jogou tirou bem. o cara de 6 jogos da Ele jogou Libertadores. bem. Aquilo ali Inclusive, foi uma- da- aliás, a eu própria não Comebol critico reconheceu o erro. A própria Comebol aquele reconheceu gesto eu não critico, não. a Aquele imbecilidade daquela acontecimento de punição. Montevidéu, Foram 11 jogadores que Aquilo deram ali foi uma socos. imbecilidade da Comebol, com todo Ô, respeito. bonitão, quem que Isso, deu? foi uma punição injusta. Ó, desculpa, eu aconteceu sei em o que Montevidéu- vocês acham e tudo mais. Briga de jogo de futebol, todo mundo já viu aqui, né? Empurra, Muitas. um dá um chute, não sei o quê, papapá. Essa briga do Montevidéu e Penharol e Palmeiras, ela não era muito diferente das demais que a gente conhece. Houve um único cara que fez individualmente o que o Felipe Melo defendeu. fez. Não,
Não, aquilo ali, Fernando Praz desculpa, tomou sequência de vocês soco, podem achar o que vocês Flavinho, ele quiserem. tomou Exato, ele gravata. tomou sequência de soco e não enfiou a mão na cara de ninguém. É claro, porque deram 4 em cima dele, sabe porque por não quê? deu tempo. Porque, ele homem, foi montado. porque é o seguinte, um cara como o Felipe Melo, eu sei que todo mundo discorda de mim, mas... Ô, Flavião, se Andrei. vierem 4 pessoas te dar murro, você vai fazer o quê? Bicho, ninguém foi lá dar burro nele, vocês têm uma Jesus Cristo pra interpretação levar e de um lado e vocês da outra gostam, foi? e vocês gostam dessas exibições, cercar o Felipe Melo essas pra quê? Pra exibições encher de de- não. brincadeira, Um dia eu vejo essa imagem sem É ser porque aqui no uruguaio ar. você tá Um babando dia, ovo. um dia eu vejo essa imagem aqui sem ser no ar, porque tem que Olá, ser já com começou calma. o espancamento ali Para, do deixa eu Fernando falar. Praz. Vocês gostam dessa. Eu vejo individualmente e vou mostrar pra vocês, se vocês pararem de gritar no momento, porque vocês, quando veem esse Nós lance, somos tudo Felipe Melo, vocês amigo. parecem que estão vendo uma luta de MMA, que é uma coisa que eu também abomino. Olha lá, essa hora, Flávio, que tá todo mundo correndo, verdade. eles iam Não encher tem de ninguém do beijo. Palmeiras ali. Isso. Não tem ninguém do Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras Ele tá estão cercado de separando. gente do Palmeiras, rapaz. Roberto ali, o Tem Thiago um cara do Santos ali. Penharol. Para, olha todo o time tá vindo pra bom. cima Thiago dele. Santos, Zé Flavinho. Nazário, Zé Roberto. O cara veio pra cima, pediu. Ó, o único erro do Felipe Melo porque aí foi ter vocês acertado gostam, somente um soco. vocês deveria ter acertado gostam mais. dessas exibições de virilidade. Não, Flávio, Eu, o cara- sinceramente, Ali, acho isso uma 3 pra 1, pegou o babaquice. pau da bandeira, Acho pegou o isso cara. uma No meu babaquice conceito, tá inominável. proibido. Foi o único babaca que fez isso nessa briga, pra mim. Claro Foi, que não, tem foi. outra imagem Vai. com Então tá bom, batendo então no vocês braço. acham o que vocês quiserem, eu acho o que eu quiser. O que eu tô Fernando Praz dizendo tomou é 3 que socos não no é rosto, coincidência William. e não devolveu nenhum. E não foi suspenso. Concorda ou discorda? Mas eu Tava, o Fernando Praz, caras do espera Penharol um que pouquinho. agrediram. O Aconteceu Fernando alguma coisa Praz com eles? estava cercado por jogadores do Penharol, né? Poderia ter, ele sim foi poderia espancado. ter. Não foi espancado, ele não tomou devolveu um quatro- soco. 4 pessoas. Sabe por quê? Porque Porque não tinha espancamento em jogo de futebol entre jogadores não acontece. Não adianta vocês acharem que acontece, que não acontece. 4 pessoas se cercam e te dá multa na espancada? O Edilson fez embaixadinha, foi o Edilson que fez? ou Foi, o Paulo foi, Nunes? foi o Edilson. Ele foi espancado? na bunda do Ele Paulo tomou Nunes ali. 4, 5. Não, se ele não corre, pra ver. Vocês Corre acham, espancado. Corre pra ver. pera um pouquinho, vocês acham que o time inteiro do Palmeiras ia O primeiro a espancá-lo? correr atrás dele foi o Júnior, Ia lateral esquerdo, espancá-lo? que nem Não, brigar há sabia. outros jogadores, há outros caras da comissão técnica, ninguém... Espancamento é o que às vezes polícia faz com o cara no meio da rua, ou bandido faz com polícia no meio da rua. Flavinho, tem ou sei lá imagem o quê, de 4 caras Então, por trás. assim, não haveria espancamento nenhum. O que houve ali foi uma exibição de virilidade do senhor Felipe Melo, e é com ele sempre. Porque ele já havia antecipado que isso iria acontecer. Estamos discutindo Faz um parte fato da persona passado, dele. gente. Estamos Nós temos que- discutindo, a visão é o Felipe Melo nós voltar estamos ao discutindo o Palmeiras. perfil do cidadão. O perfil do cidadão. Tá bom. Ele pode até voltar. Você gostava do Ele Chicão. pode até voltar. O Chicão não era um Eu anjo não gostava de pessoa. de ninguém, gente. Eu não, Como não? eu O Chicão falei era que eu não gosto de ninguém. Chicão, Deus o tenha, que era um Chicão baita- era um doce fora do campo. Sim, eu tô falando dentro do campo. Dentro do campo, o Vocês acham Serginho o Felipe Chulapa. Melo um O doce Serginho, fora você é um de campo? cara mais legal do que o Serginho. Vocês Chulapa, acham, para pra vocês conversar. acham, então esquece toda a pancadaria, esquece a briga. Vocês acham justificável o que ele falou do técnico, por exemplo? Não, pra mim Antes e depois? Foi mal, Desculpa, eu não tem acho. coisas, Foi mal. Tem coisas. Mas, Peraí. mas Eu não você tô pode vendo pedir de- desculpa, você pode seguir de mim. Eu também não acho que ele falou certo, mas tem. E eu acho que nisso ele pisou na bola. Como também se ele entrou no vestiário falando, pô, com ele não vou ganhar. Foi o que ele porcaria, fez. Também tá errado. Eu não tô justificando. Isso eu não tô Mas justificando. quantas atitudes Agora- do próprio treinador e de outras pessoas que a gente não sabe que acontecem Agora, no vestiário? pô, mas você não também tão pega erradas demais no como. pé do Cuca também. Tudo é o Cuca Não, pra não, você. não é o Cuca, eu tô Você falando tem no uma geral. cucolomite. Não tá falando no geral. Cuca, tá falando no geral. Pode geral. falar pra você, tem jogador que é YouTube. O Felipe Melo é ICDC, cara. Tem que... Sim, tudo bem. Quando você contrata um jogador em si, você tem de arcar com as consequências dessa contratação. Tem jogador lá que- Eu não sou contra a pessoa ter personalidade. Pô, tem Eu jogador, acho parece que eu tô tá cheio de gente tomando de banho de personalidade maisena, forte, cara. entendeu? Agora, ter personalidade forte não significa ser agressivo, não significa ser hostil, não significa ser bélico, não significa... Personalidade, tá cheio de gente Mas tem hora que você forte. defende o único futebol raiz, gesto- isso é Não, raiz, tá Flávio. cheio de coisa que eu gesto, admiro. nós Mas eu paramos- não admiro, isso não Mas acho no nós Guto, eu paramos acho que em um isso, único acho que é um gesto, personagem. Flávio. Nós paramos eu em acho um que isso único gesto. Esse é futebol old school, Nós Flavinho, paramos década em de um 70, único aniversário. gesto. Pode ser, talvez fosse assim, só que ninguém fingia ser o que não era. Ô, Flávio, Mas nós ele não paramos, finge que ele não é, ele nós é isso. paramos Acho que ele em vestiu- um único vestiu uma Flávio, fantasia. Flávio, nós paramos em um único gesto, que é o gesto do Uruguai. É o Não, único não, gesto nós somos que a gente adiante, para, muito é o único gesto. Não, Agora, fui eu adiante. já vi, por exemplo, eu sou o cara que eu tenho uma amizade, eu gosto do Serginho Chulapa, mas dentro do campo, o Serginho Chulapa Era o era capeta. um terror. Não, o Serginho Era um pontapenteou, terror. O Chicão na Copa de pontapé não 78, quando ele entrou antes do jogo contra a Argentina, o ônibus parou lá no fundo, que é para os caras iam ser vaiados até o vestiário. Primeira coisa que ele fez, ele entrou, deu uma cuspida no campo e depois pisou. Pra você ter uma ideia. Começou o jogo, ele foi lá e pisou no cara.
Não, Brasil e gente. Argentina em 78, o que o Chicão fez? O quê? Brasil e Argentina em 78. Pisou no cara Olha, zero. vamos mudar um pouco de assunto, Eu pedi um negócio, mas não adianta, que eu pedi faz meia hora pra você, mas não adianta, não vai vir mesmo. Meia hora que eu tô pedindo um negócio, a coisa mais simples do planeta, mas não vem. 50 reais. Vamos colocar aí a alegria do Oswaldo Pascoal. Olha só, Pascoal, agora eu sei que seus olhos vão encher de lágrimas. Depende. Com essas pessoas que vão aparecer falando sobre o Palmeiras. Vamos lá. A gente se sente contente com isso, né? Principalmente hoje, o Palmeiras nos levou lá, os diretores, no CT. Então está todos os jogadores aí de 72. Todos, e fomos muitas vezes campeões, tudo aquela academia de 72, que o seu Brandão aqui era o técnico. Então nós fomos lá e a alegria foi muito grande, porque nos encontramos Luiz Pereira, o Zeca, que tanto tempo a gente não via, Eurico, o Ney, né? E a gente estamos aí comemorando o aniversário do Palmeiras. E comemorando bem, né? E eu sou o jogador que mais vestiu a camisa nesses 103 anos. Isso me deixa, assim, muito contente. Merecer esse carinho de vocês também, poder estar aqui falando alguma coisa de Palmeiras, né? Foi quem nos trouxe, nos projetou. Eu só posso agradecer. Ademir, o Moisés tá vestindo bem a camisa 10? Moisés tá começando, né? Um garoto novo ainda, né? Tá começando, mas tem que fazer gol. Tá fazendo gol, já fez, né? Então, eu acho assim, o meia, a gente tem que sempre melhorar. Eu na minha carreira, eu procurava sempre entender que tinha alguma coisa para aprender. Então é importante isso, ir melhorando, fazendo gols, porque daqui a pouco, Moisés, o que ele precisa? Ser o titular e almejar a seleção. Então é uma coisa que são degraus que tem que subir. Quando eu falei pro presidente que vinha, ficou contente. E aí depois fiquei sabendo os jogadores que viriam, para mim mais alegre ainda. Entende? Porque ele vê um Leão, um Eurico, sabe aquela equipe que você mesmo perguntou, Alfredo e Zeca, Dodô Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Pô, amigo. E ainda tinha mais, né? Tinha outros grandes jogadores que estavam conosco, que entravam também nessa grande equipe. Entende? Então, para mim é uma honra poder estar aqui, rever os amigos, porque eu creio que o que você ganha mais no futebol não é dinheiro. Todo mundo fala que é dinheiro, não. É essa amizade, entende? Esse respeito. É uma coisa bonita por isso. O mundo do futebol é bonito por isso. Antigamente é uma coisa, hoje em dia é totalmente distinta, diferente. Isso aqui tem que E aí, Pascoal? Bateu saudade desses caras aí, Vou falar um negócio pra você. São três lendas. Zona ali na frente da câmera. São três lendas. E olha essa foto, que legal pra caramba. Maravilhosa essa foto. Olha lá, Time Pascoal. 72 esse aí. Escala o time aí, Pascoal. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Estão todos vivos ali? Estão todos ali, olha lá. Na mesma ordem. Na mesma ordem. Na mesma ordem, inclusive, olha lá. Que legal. Na mesma ordem. Um abraço pro Leão. Só tem uma inversão lá do Luiz Pereira com o Dudu ali. com o Dudu. Esse é o maior time que você viu jogar na história do Palmeiras ou não? O que eu vi jogar foi. Melhor que o da Parmalat, aquele de O da 96? Parmalat era o time dos sonhos, mas esse aí... Esse time era melhor, Pascoal. Esse time até eu sei de cabeça. Esse time era brincadeira. Ó, a camisa, que coisa mais linda. E o ataque do Palmeiras... era legal, né? Aquele Edu, Leivinha, sério, né? na época não era. Hoje é retrô. O Edu tá igualzinho, magrinho. O Edu tá do mesmo jeito. Leivinha Edu que veio da morto, Portuguesa para o O Palmeiras. Leivinha também. O Leivinha também. O César, olha lá, o Ademir da Guia e o Ney veio de Araraquara, da Ferroviária de Araraquara. Pra quem não sabe, o Dudu é tio, né? tio Do Dorival Júnior. É a cara dele e tal. Olha, esse time aí de Era bom. 72 era bonito de ver jogar, Benjamin. E tinha um mó... ainda tá vivo, né? Eurico era gago, não era? O Eurico era bastante gago. Era muito gago. Tem o maior zagueiro que eu vi jogar. Luiz Os Pereira. caras falam de Beckenbauer, de Franco Baresi. O maior back que eu vi jogar foi Luiz Edmundo Pereira. Não tinha pra ninguém com o Pereira jogando. Do time atual, quem jogaria nesse time, Pascoal? Nenhum. Não, atual nenhum.
Pascoal emocionado, com os olhos marejados. Não, mas quando nenhum você faz mesmo, uma porque pergunta olha, dessa. os jogadores mais Acabou com o discretos, clima de os emoção. mais discretos desse time eram o Alfredo A melhor foi a resposta do Pascoal. Pascoal com os olhos marejados, todo emocionado, arrepiado, me arrepiando aqui. O mano me pergunta uma Ô, coisa Pascoal, nessa época, falando sério, você ia em jogos, você não trabalhava ainda. Você viu muito esse Palmeiras jogar lá no Parque Antártica? No Parque Antártica. Um dia uma chuva, rapaz. Uma Eu vi, assim, foi o primeiro jogo Antártica. que eu fui, desculpa, Pascoal, o primeiro jogo que eu fui na vida. Foi em 71, era praticamente esse time, né? O time do Palmeiras. No final de 71 para 71. Não, mas 71 ainda, em agosto foi alguns jogadores Portuguesa chegaram em 72. Portuguesa e Palmeiras. Eu Eu não consigo lembrar o primeiro jogo que eu fui na vida. Portuguesa e Palmeiras no Pacaembu em 71, no Tobogã. Você lembra, assim? Foi Portuguesa 5, Corinthians 1, que eu sei no Pacaembu. Que o Enéas comeu o jogo. Meu jogo que fui ver na vida, meu pai me levou pra ver no Pacaembu, tinha concha acústica ainda. Que jogo era? Santos e Grêmio. Pelé Meu pai, foi falou, meu pai era um cara democrático, né? Meu pai torcia pra quem ele achava que tinha que torcer e deixava a gente torcer, os filhos torcer pra quem queria. E ele falava assim, você pode torcer pra quem você quiser, mas antes você vai ver o Pelé. Aí me levou pra ver o Pelé no Pacaembu. E por que você não torceu pro Santos? O Grêmio ganhou. Não gagueja. Hoje não tenho preferência por nenhum. Eu vou falar igual pra você, pra você, amigo. Eu sou democrático em tudo na minha vida. Menos, viu? É menos, viu, mano? Não é menos. Esse negócio de falar, não, filho, escolhe. Escolhe Caramba, meu amigo. Escolhe nada, não, Pascoal. O filho tem que torcer para o time do pai. É isso, mano. O filho é propriedade do pai até os 18. Na minha casa, depois dos 18 faz o que quiser. Ô, garotão, até os 18, garotão. Nada é tão legal como o filho acompanhar o pai desde pequeno no jogo e ser doutrinado. Na minha casa, os meus dois filhos torcem pro time do papai, amigo. Lógico, certo. Não tem essa. Mas o Flavinho disse que vai levar um pra ver a Portuguesa. Ah, tá, pode. Se ele Não, for eles mal já na escola, torcem, né? não, eles já torcem pro Corinthians, tá tudo bem. Mas levaria no jogo da Portuguesa com o maior prazer. Mas os meus também, imagina. Nenhuma Não, chance. isso que você fez sacanagem. Aí já é pode bullying, é né? sacanagem, Imagina, é bullying. imagina. Você torce pro time do seu Nenhuma pai? chance de Não. torcer. Meu Eu pai também foi não. frouxo. Eu também não. Eu se fosse meu pai, eu tinha me tirado de casa. Porque o pai tem também. que fazer isso. Meu pai me Pascoal, tem que levou no forçar o Canidé moleque a duas torcer vezes pro pra clube ver Santos e dele. Portuguesa, não adianta. Tem que forçar sim, cara. Não, o seu pai... Meu pai fez o que pôde. Não, mas eu tô falando sério, eu não, não deu. juro que eu não tô brincando pra você, não. Não, filho, torce pra... A não ser que o Torce pai pra não quem gosta. quiser, Não, cara. não. Você não tem obrigação de torcer pra quem você quer, porque acha que tem que torcer. Não, senhor, vou discordar radicalmente de você. Eu tô falando sério, eu não tô brincando, Essa não. não, Se um Pascoal. dos seus Eu filhos estou- optasse por não, outro time, não bem. tinha Com a criança não tem possibilidade. democracia, Pascoal. Eu tô falando sério. Você fez a sua Mas parte como é que ali, você foi parar doutrinou desde o corintiano? Eu, na minha casa, não tinha isso. No começo, estava o Corinthians num momento ruim, menti, fiz o diabo. Não vai. Você mentiu pro seu filho? Menti. O futebol... Você fez igual aquele amigo nosso que foi ver o jogo do Palmeiras, aquele futebol- 4x0 pro Goiás, falou que o Goiás era o Palmeiras. futebol é muito mais sério do que você imagina. Quando eu digo mais sério, não é que o cara tem que matar pelo time de futebol e dar porra, não. Mas, cara, é uma coisa que você leva pro resto da tua vida. Claro. Rapaz, como é que você Eu vai perder? sempre fui em jogos com meu pai. Não, todos não os tem jogos que nada. eu pude na minha Como é que eu vida vou ter com meu dois pai, eu filhos fui. que cada Imagina vai- um dia de clássico, Beijo, um domingo, por exemplo, o pai torcendo para um time e o filho torcendo para outro. Ferrou, o almoço vai ser uma porcaria. Porque o pai quer uma coisa, o filho quer outra. Nada a ver Pascoal. com Meu pai, outra. meu Mas pai no me fim comprou, por exemplo. Você torceu pro time do seu pai. Você não precisa falar do time do seu pai, mas Não, seu pai meu pai é o Seu pai é o adversário. O negócio é o seguinte, vou falar um negócio pra você. O meu pai me levou em todos... Meu pai me levou em todos os jogos em finais de semana que eu pude ir na minha vida. Eu fui em todos os jogos com meu pai, em jogos que eu pude ver. E jogo que ele ia torcer para um time, eu ia torcer para o outro. Mas a gente foi ver todos os jogos.